Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao CBGcom, Programa de Extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que tem como objetivo promover reflexões, diálogos acerca de conhecimentos relacionados à biblioteconomia, ciência da informação e áreas correlatas. A entrevista de hoje integra esta semana comemorativa dos 10 anos do CBG na cidade universitária. E hoje contamos com a participação especial das professoras Nadir Ferreira Alves e Ana Maria Ferreira de Carvalho. As professoras, elas participaram do processo de expansão do curso no ano de 2010 e foram, respectivamente, as suas primeiras coordenadora e vice-coordenadora. Nadir é docente do CBG, mestre em Ciência da Informação pelo PPGCI, convênio UFRJ e BICT, bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Unirio e atualmente é vice-chefe do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ. Ana Carvalho, por sua vez, também é docente do CBG, doutora em Ciência da Informação pelo PPGCI, convênio UFRJ e BICT, mestre em Computação pela Universidade Federal Fluminense, licenciado e bacharel em Matemática pela mesma instituição. Nadir e Ana Carvalho, gostaríamos muito de agradecer pela participação de vocês neste momento especial, pessoas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do curso. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fernanda. É com muita satisfação que eu atendo esse pedido, né, de fazer parte dessa semana de comemoração dos 10 anos do curso. Nós temos ainda, né, muito viva na memória o início do curso, como que nós conseguimos desbravar esse horizonte, esse desafio todo, e a participação da professora Ana Carvalho também foi fundamental. Nós fizemos, assim, digamos que uma parceria imbatível, porque nós tínhamos que dar conta de muitas coisas. Na época, nós não tínhamos ainda a criação do departamento, então a coordenação assumia todas as atribuições de uma coordenação e mais as atribuições de um departamento. Então, nós tínhamos essa parceria, graças a Deus deu tudo certo, porque nós conseguimos contratar professores, participar dos concursos. Outra coisa também importante foi a receptividade da Faculdade de Letras, porque nós ficamos foi criado o curso e ainda a promessa que havia de instalações próprias não tinha acontecido. Estava prometido para 2012 e, como vocês sabem, até agora nós ainda não temos uma sede própria e nós continuamos sediados, né, hospedados nas dependências da Faculdade de Letras. E o nosso convívio sempre foi bastante satisfatório. Nós sempre tivemos, tanto eu quanto Ana, nós tivemos uma atuação muito junto da direção da Faculdade de Letras. Na época foi a professora Eleonora Ziller, que ficou durante 2 mandatos, então ela ficou bastante tempo à frente da Faculdade de Letras, e nós tínhamos acesso a ela. Uma outra questão também importante desse desafio, eu e Ana nos revezávamos, porque nós participávamos de um grupo chamado GT Noturno. O que era o GT Noturno? Vários cursos, né, com a expansão que a UFRJ adotou do Reúne, tinham vários novos cursos que estavam se instalando lá na cidade universitária. Então, nós tínhamos curso dentro da farmácia, de vários outros prédios, ali noturnos. E aí a ideia da professora, inclusive partiu essa ideia da professora Eleonora, de criar um GT noturno para que a gente pudesse discutir as questões que estavam afetando os cursos noturnos.
Então, nós tínhamos reuniões semanais, depois quinzenais, e aí os coordenadores, os vice-coordenadores, e também havia representação estudantil, nós participávamos dessas reuniões onde nós compartilhávamos questões que estavam afligindo tanto as coordenações quanto os alunos, e aí esses participantes, né, que também estavam à frente das direções das unidades, tomavam as providências que poderiam ser tomadas, né? Então, nós fomos, digamos assim, bastante assistidos, porque nós conseguimos algumas coisas com relação à parte da infraestrutura, dos ônibus. Então, tinha os ônibus, né, internos, porque os alunos saíam, o horário inicialmente era 9h50, e tinha uma divergência grande, tinha curso que terminava 10h30, outros que terminavam 10, então tinham... Isso nós descobrimos no GT noturno, quando nós ficamos sabendo dessa divergência, né? Não só do horário de término do curso, mas também o início. Nós, por exemplo, começávamos às 16h30, nosso curso é vespertino noturno, e os outros não, eram noturnos, começavam às 6, 6h30, tinha curso que começava às 7 horas. Então, havia uma diferenciação grande dessas questões, e isso tudo afetava principalmente os alunos. Então, eles reclamavam, os que ficavam até muito tarde, né? Porque aí o ônibus demorava a passar para eles pegarem o ônibus. Então, esse GT noturno teve uma atuação interessante junto à prefeitura da cidade universitária, que, por sua vez, também fez um reforço junto às empresas privadas, né, de ônibus que passavam lá, e as empresas, as internas não, que estavam dentro da gestão da prefeitura, mas principalmente o 485, 905, aquelas linhas que entravam dentro da cidade universitária, os alunos reclamavam que, em um determinado momento, eles não passavam lá. Então, ficava complicado para eles, né? E eles sozinhos ali à noite. Então, esse GT noturno, ele funcionou durante algum tempo, e foi muito importante porque nós tivemos assim um conhecimento das dificuldades, né, que estavam acontecendo com os cursos noturnos. Então, sim, foi muito interessante essa participação. Não sei se a Ana quer complementar alguma coisa em relação ao GT noturno. Então, nós nos revezávamos. Uma semana ela ia, outra semana eu ia, mas nós estávamos sempre muito presentes. Porque muito interessante. Trazer soluções para os nossos alunos, né? Sem dúvidas. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse evento, que, assim, para a gente, para mim, para a Nadir também, eu tenho certeza que é um momento assim, muito emocionante, né, diante das questões que a gente viveu, dos desafios que nós vivemos, né, que era algo novo no curso e era algo extremamente desafiador, né, que era um momento diferente que o país estava vivendo, as universidades, de uma forma geral, estavam vivendo a sua expansão, né, a possibilidade de você garantir uma maior inclusão da sociedade nesse ambiente universitário, né? Então, falar sobre isso, relembrar esse tempo, né, essa experiência que eu tive, a felicidade de viver com a Nadir, é bastante emocionante, né? Traz para a gente memórias assim, que mexem bastante com a nossa emoção. E a minha parceria com a Nadir, né, se eu acredito que ela vai concordar, foi uma parceria que deu super certo, né? A gente, felizmente, a gente teve assim uma afinidade muito grande, né? Rolou uma química, como costumam dizer, e a gente conseguia fazer uma parceria, fazer as atividades se desenvolverem, apesar das muitas dificuldades que a gente teve que superar, né? Mas o resultado está aí. Telefônica, lembra, Ana, que a gente conseguiu?
Pois é, desde as coisas mais básicas, né, que é ter uma sala, uma cadeira para a gente sentar para trabalhar, que a gente não tinha, até questões mais complexas, né, que envolviam todo o relacionamento que a gente tinha com a turma, né, os alunos também, em sua maioria, por ter essa característica do curso, né, de inserção, de permitir o acesso a pessoas que em outras condições teriam mais dificuldade de ter acesso à universidade. Então, a gente recebeu uma comunidade de alunos que eram muito especiais, né? Que também muitos eram a primeira pessoa da família, que estavam tendo contato com uma universidade, a sua condição financeira, de deslocamento até o campus. Assim, toda a política estudantil que existe hoje, de dar apoio, de dar auxílio ao estudante, isso tudo estava no início. Né? Então, tanto nós docentes quanto os alunos vivemos toda essa experiência de fazer essa nova condição, né? Esse novo espaço de inserção dessa comunidade de alunos, especialmente, nós vivemos tudo isso juntos. A UFRJ tem as suas peculiaridades, o serviço público de uma forma geral, mas eu considero, e eu imagino que a Nadir também, que, assim, que foi uma vitória, né? A gente vê hoje o curso completando 10 anos, né? Os alunos nos dando retorno hoje, já atuando no mercado, né? Como profissionais, a gente entende que foi um percurso difícil, de certa forma, mas que a gente conseguiu superar, não só eu e Nadir como coordenadoras, mas toda a equipe de docentes, também a colaboração dos alunos, da Faculdade de Letras que nos recebeu, né, e nos abrigou e nos abriga, né, no prédio até hoje. Então, Com certeza, Ana, é um desafio grande, né? Devido aos diversos, à complexidade, né? Tanto do perfil dos alunos, quanto do perfil da universidade, a reconfiguração, a estruturação desses cursos, né? Todas as discussões, assim, que vocês participaram, que em prol de iniciativas para o desenvolvimento do curso. Então, assim, é um trabalho árduo, mas que no final vale a pena todo o esforço, né? Toda a dedicação, né? Estamos aí com o curso completando esses 10 anos e formando profissionais que estão aí atuando em diversos contextos, né? É isso. Uma pergunta, né, para continuarmos o nosso bate-papo, em relação à expansão do curso da Praia Vermelha para a cidade universitária, né? Vocês chegaram a participar dessas discussões em relação à expansão do curso? Não, eu não participei, Eu também não. né? Porque assim, nós ingressamos no curso como docentes em 2000, eu em 2010, início de 2010, a Nadir também, eu acho que mais ou menos nessa época, então o curso já estava em vias de ser implantado, né? Toda a discussão aconteceu nos anos anteriores. Né? Então, apesar da gente não ter participado das discussões anteriores à implantação, a gente participou das discussões posteriores, né? Que discutiam os problemas, como resolver, e nessas discussões sempre se comentava, né, o que foi dito anteriormente, quais as decisões que precisaram ser tomadas, quais as questões que foram colocadas naquela época. Né? Então, assim, apesar da gente não ter participado, a gente sabe qual era o clima que tinha, né? E era um clima, até de uma forma compreensível, bastante insegurança, né? Por parte do corpo docente que existia naquela época. Né, que era algo que eu considero assim, compreensível, né, porque a gente ia dar início a um curso num outro campus, sem que você tivesse uma estrutura para isso, você não tinha ainda os docentes, você não tinha ainda o prédio, né, então a gente teria que acreditar, né, que apesar dessas condições, que a gente conseguiria evoluir para superar essas dificuldades. E muitas vezes, né, a insegurança de que isso não aconteça faz com que a pessoa tenha um posicionamento negativo em relação a isso. Então, era um clima de bastante, eu diria assim, controvérsia em relação a vamos iniciar o curso, não vamos iniciar o curso,
né? A professora Marisa Russo sempre liderou essa questão, né, com bastante ênfase, né? A professora Marisa Russo é uma pessoa muito marcante nesse processo, e ela, nas várias participações que ela fez, né, no alto escalão da universidade, nas outras instâncias, né, da universidade, acabou pela decisão, não só do curso de biblioteconomia, né, mas era uma posição da FAC, tanto é que o curso de ciências contábeis também fez essa expansão. Então, numa decisão dentro da unidade, deu-se como um segmento à implantação do curso na cidade universitária, e aí, né, começou todo o processo para que isso acontecesse. Né, Nadira? A gente até imaginava que em 2012 a gente já teria o nosso prédio, né? Isso foi uma coisa que motivou a gente. Poxa, está começando em 2010, mas em 2012 a gente está lá no nosso prédio, com as nossas salas de aula, com os nossos laboratórios, né, Nadira? Isso deu uma animada. É um sonho dourado até hoje. Muito legal. Quais, em meio a essas dificuldades, né, que vocês ressaltaram, quais eram as expectativas e perspectivas também dos docentes naquele momento em relação à expansão do curso? Bom, com relação às expectativas, né, tinha um componente forte, que foi o fato da expansão nos ter proporcionado a oportunidade de 10 vagas de professores efetivos. Então, quer dizer, nós iniciamos com professores substitutos e essa oferta de 10 vagas iria nos permitir ter um pouco mais de estabilidade, né? Porque nós teríamos professores efetivos e poderíamos dar andamento e continuidade, como foi o que aconteceu. Então, aos poucos, nós fomos realizando esses concursos e aí nós conseguimos chegar, digamos, a um contingente de professores efetivos que estão conosco até hoje, né? Então, eu acho que, em termos de expectativa, a melhor das expectativas foi essa. Embora houvesse, como a Ana colocou, um certo desconforto, digamos assim, da equipe que estava na Praia Vermelha, havia essa expectativa de 10 novos professores. Então, isso foi um ganho, porque aí nós começamos, tanto que os professores começaram, todo mundo, a se dividir, a trabalhar nos 2 campi. Então, isso tinha impactos fortes. Por exemplo, quando nós montávamos o horário da cidade universitária, a gente tinha que observar os professores que se deslocavam da Praia Vermelha para a cidade universitária. Então, eles tinham que ter um tempo de deslocamento. Então, tinha o horário do ônibus. Até hoje a gente observa isso. Entendeu? Ver o horário do ônibus, que o ônibus sai da Praia Vermelha, que vai para a cidade universitária, para poder facilitar esse deslocamento do professor e dos alunos também, porque tem aluno que eventualmente vai fazer disciplina também na Praia Vermelha. Então, tem todas essas questões. Então, eu acho que, em termos de expectativa, a chegada de mais 10 professores deu uma certa motivação, né? Houve a Marisa era uma pessoa agregadora, uma pessoa empreendedora. Sim. Então ela conseguiu, digamos assim, integrar, né, toda essa equipe, conseguiu trazer essa realidade para proporcionar a evolução dos 2 campi, porque se não fosse essa expansão, eu não sei se a gente teria conseguido 10 vagas com 10 professores para ocupar na Praia Vermelha. Não sei se teria. Eu acredito que... A oportunidade surgiu com a adesão ao Reúne. O Reúne é de 2008, e quer dizer, ainda levou um tempo. A gente só foi assumir a expansão em 2010.
Então, nesse meio tempo, foi amadurecendo essa ideia, né? Então, a expectativa de crescimento do curso poder ser proporcionada aos dois campi, acho que foi um fator positivo, porque aí nós já tínhamos professores para cobrir as disciplinas nos dois campi. Entendeu? Eu acredito que não tenha sido uma decisão fácil, né? Nem para a professora Marisa e a professora Mazé, que eram as coordenadoras e vice-coordenadoras, e até para a própria equipe de docente, né? Porque o curso na Praia Vermelha era um curso jovem, novo, né? Tinha 4 anos de existência, estava formando a sua primeira turma. Nesse contexto de um curso jovem, né, ainda com seu quadro de docentes incompleto, né, de professores efetivos, muitos ainda fazendo seu doutorado. Então, nesse contexto, você, né, esse grupo, encarar esse desafio de assumir um novo curso em outro campus, em outro campus, ainda sem a infraestrutura, né, mínima adequada para isso, é realmente uma decisão que você precisa ter muita consciência dos impactos disso, assumir essa responsabilidade. Eu acredito que não deve ter sido uma decisão fácil, né? Por outro lado, você pensar na possibilidade de você expandir, de você poder inserir mais pessoas nesse cenário universitário, né? De você poder ver a própria profissão, né? Que existe uma carência, a gente tem aí a lei da biblioteca escolar, que já naquela época era algo que vinha sendo discutido, se tornando lei, né? E como é que a gente dá conta desse cenário? Eu imagino que todas essas discussões foram travadas, né, para que se tomasse a decisão final. Vamos encarar esse desafio na confiança de que a gente vai ter uma equipe que vai conseguir dar conta, que vai superar. Eu acredito que tenha acontecido dessa forma, né? Hoje a gente fazendo uma reflexão e a gente vê como é que a história, né, ajuda a gente pode voltar lá atrás e observar todas essas questões para ver que assim, não foi fácil, realmente não foi fácil. E algumas coisas que nesse cenário é que assim, muitos professores que começaram lá na Praia Vermelha, eu também como exemplo, já éramos servidores da UFRJ, né? As primeiras bibliotecárias que integraram o curso, professoras bibliotecárias, eram bibliotecárias da UFRJ, que se aposentaram, né, e fizeram um concurso para docente. Eu já era servidora técnico-administrativa da UFRJ há mais de 20 anos, quando eu resolvi passar para a carreira docente. Então, assim, a gente já tinha um conhecimento das dificuldades, dos trâmites da universidade. Isso, de uma certa forma, ajuda, né, porque, pelo fato da gente conhecer, mas também assusta, porque a gente sabe também das dificuldades, a gente sabe do que é preciso superar, das coisas que muitas vezes não acontecem, que a gente cria a expectativa de que vai acontecer e não acontece. Então, eu imagino que não deve ter sido uma decisão difícil, mas hoje eu vejo que bom que tomaram essa decisão, né? Hoje eu vejo como uma decisão positiva. Verdade, vocês foram os desbravadores, né? E pessoas que acreditaram e deu certo, né? Pessoas que em termos tinham assim, uma de meta. perspectiva, Fernando, é muito curioso, porque a maior perspectiva que nós tínhamos era a sede própria em 2012. Então, essa sede própria tinha planta, tinha sala, tinha tudo que a gente gostaria de ter reunido num espaço, né? Uhum. E essa expectativa nós temos ainda, né? A gente não desistiu. Com certeza, é sempre, né? A cada dia vai renovando novos desafios, novas expectativas para ir crescendo cada vez mais e ampliando aí o curso, né? Em todos os sentidos. Diante desse quadro incompleto, né, que foi falado de docentes e da atuação de muitos substitutos naquela época, né? Vocês lembram mais ou menos, ou vocês lembram os professores desbravadores, os responsáveis, além de vocês e da Marisa, né, da Mazé, que vocês citaram mesmo, esses professores responsáveis por ministrar essas disciplinas na cidade universitária? Ah, lembro sim.
A Lembro. gente tinha um contato muito próximo, né, com eles. Nós tínhamos um contato muito próximo, né, com eles, e nós éramos 8 professores que estávamos à frente, e desses 8 professores, a única que já estava efetivada foi a Ana, que foi efetivada em maio, e o curso começou em agosto, quer dizer, os outros todos eram professores substitutos. Ou colaboradores, né? Ou Ou de outras colaboradores, unidades, ou de outras tínhamos unidades. colaboradores também. Por exemplo, tinha a Cristina Paiva. A Cristina Paiva é um exemplo de colaboradora. Ela é bibliotecária e ela trabalha já há muitos anos na universidade, e ela tem uma atuação grande na área de mediação de leitura. Então, nós temos uma disciplina de mediação de leitura, então ela aceitou a proposta da Marisa de trabalhar como professora colaboradora e ficou conosco durante muito tempo, até a Lúcia Fidalgo chegar. E a Cristina ficou com a gente durante muitos anos. A Samanta Pontes também, a Samanta é bibliotecária do CIB, fez concurso para professora substituta, porque inicialmente os concursos eram todos para substitutos. E Samanta trabalhou também com a disciplina de Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Ficou conosco, acho que 2 anos. Eu assumi a parte de representação descritiva, Ana assumiu a introdução às tecnologias de informação e comunicação, a Valéria Gauss, que trabalhou com a disciplina de História do Registro da Informação. Rogério Borba era um professor da Escola de Comunicação. Nossa proposta pedagógica contempla disciplinas de outros cursos. Então, o Rogério Borba era da ECO e ele ministrava a disciplina de Comunicação e Realidade Brasileira. E o Pedro Ivo, também professor substituto, que era da área de gestão. Então, Pedro Ivo começou com a disciplina de Fundamentos da Administração, ficou conosco também durante 2 anos. Depois ele foi para São Paulo, lá em frente de trabalho. E esses foram... ainda tinha a Fátima Barbosa. A Fátima Barbosa, nessa época, também era professora substituta, e ela assumiu a disciplina de língua portuguesa. Então, foram os 8 desbravadores. É importante destacar que a professora Maria Cristina, que dava a disciplina de mediação de leitura, ela também foi a que ofereceu o primeiro projeto de extensão para a cidade universitária, porque esse projeto já contemplava os alunos da Praia Vermelha, né, a participação dos alunos da Praia Vermelha, e passou a contemplar também os alunos da cidade universitária, né, que ela tinha um projeto no IPPMG, que é o Instituto de Puericultura da UFRJ, e ela tinha um projeto de mediação de leitura com crianças, às vezes crianças enfermas, né, que ficavam no hospital universitário. Então, assim, foi o primeiro projeto de extensão que os alunos da cidade universitária puderam atuar. Então, eles tinham uma ligação muito próxima com a professora Maria Cristina por conta disso, porque além das aulas, né, no período das aulas, eles tinham, alguns deles, atividade nesse projeto de extensão com a professora Maria Cristina. Muito interessante, e saber que o CBG contou com outros docentes, né, também de outros cursos, para assumir esse desafio, né, essa história, e fazer parte dessa história. E eu gostaria de saber os desafios, assim, de convidar esses docentes, agregar esses docentes para o corpo, né, docente do curso de biblioteconomia, para integrar as disciplinas do curso, né, professores que são aí de outros departamentos que passaram, né, a compor o corpo docente do curso em relação a ministrar essas disciplinas aí que dialogam com o campo, né? Sim, essa sempre foi, quer dizer, a proposta pedagógica inicial, né, do curso, contemplava esse tipo de interação com outras unidades. Então, nós trouxemos, digamos assim, a proposta pedagógica que era adotada na Praia Vermelha é a mesma adotada na cidade universitária.
Então, essa proposta de intercâmbio, de interdisciplinaridade com outras áreas se fez presente também. Então, nós tivemos... E a professora Marisa sempre foi uma pessoa muito carismática, ela conseguia, através de muitos anos já na universidade, então ela já tinha sido diretora do CIB, então ela tinha uma penetração muito grande nas instâncias da UFRJ, e ela tinha bastante conhecimento dos projetos, como esse caso do projeto de mediação de leitura, então ela ia lá e convidava. O povo não quer ir lá trabalhar com a gente, não sei o quê, tem um concurso aberto e tal. E aí o pessoal aceitava. E aí foi assim que nós conseguimos, né? Com Na verdade... parceria. E é até importante, Fernanda, você ter perguntado isso, porque a gente, assim, foi um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho, né? A gente precisa da contribuição de várias instâncias da UFRJ. Então, o curso da Praia Vermelha, que foi o primeiro curso, né, a proposta pedagógica dele já previa a participação, né, de docentes, de disciplinas de outros cursos, da comunicação, da matemática, da administração, enfim, da Belas Artes. Então, assim, quando quando o CBG aceita esse desafio, né, de começar esse novo curso em outro campus, a gente precisa da colaboração dessas unidades que participam com seus docentes ministrando essas disciplinas no nosso curso. E muitas vezes não é uma coisa trivial, simples para você resolver, porque a escola de comunicação está na Praia Vermelha, então o professor dar aula num curso na Praia Vermelha é mais tranquilo, ele está ali no ambiente, no espaço dele, né, para onde ele se desloca diariamente, para desenvolver suas atividades. Então, quando essa dinâmica muda para outro lugar da cidade, né, que o trânsito não é tão tranquilo, né, você também precisa da contribuição, e felizmente, como a Nadir falou, né, a Marisa era uma pessoa que ela tinha essa característica, né, ela tinha as estratégias que ela conseguia, né, assim, mostrar e assim, convencer as pessoas da importância da gente manter essa parceria, inclusive nessa situação, né? Então, assim, a escola de comunicação contribui até hoje dessa forma, né? O curso de administração, o IFIX, né? Que também cede docentes do curso dele, né? Tem docentes do IFIX que participam nas disciplinas do nosso curso. E especialmente a Faculdade de Letras, né, que nos recebeu, não só nós, mas a Faculdade de Letras teve uma participação importante na expansão dos cursos noturnos da UFRJ, porque ela recebeu o curso de defesa estratégica, recebeu a contabilidade, recebeu a biblioteconomia, e ao longo dos anos a gente foi cada vez ocupando mais espaço dentro do prédio, né? A Faculdade de Letras também cresceu nos seus cursos, né? Também fez a expansão dos seus cursos. Então, assim, toda essa contribuição foi importante, porque se algum pedacinho desse quebra-cabeça resolvesse não contribuir, isso ia impactar de forma significativa, né, nesse processo. Então, foi poder contar com a contribuição de todas essas instâncias que também permitiu que o curso seguisse adiante. Verdade, a colaboração ajuda, né? Tem todo esse apoio aí por trás. É fundamental. É fundamental, com certeza. Diante dessa colaboração, né, de professores de outras unidades para fazer parte, né, compor o curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, ministrando disciplinas aí no curso, né? Como foi o início em relação à Faculdade de Letras? Como foi o início do curso na cidade universitária e a chegada na Faculdade de Letras da UFRJ? Olha, nós fomos bem recebidos. Nós, eu diria que no início, nós não tínhamos espaço, não tínhamos... A única coisa que nos foi concedida inicialmente foram as salas de aula. Então, e como nós tínhamos professores substitutos, o professor ia, dava aula
e voltava para a casa dele, né? Voltava para os seus afazeres. Então, nós não demandávamos assim grandes espaços. Por quê? Porque justamente por isso, para eles serem substitutos. A única efetiva era a Ana, e eu também, nessa época, era substituta. Depois, quando nós começamos a realizar os concursos, isso já em 2011, 2012, a Faculdade de Letras fez uma obra no primeiro andar do Bloco C e criou uns gabinetes pequenos, que seria uma ideia de abrigar os cursos, né? Então, os corredores muito amplos e tal, foi possível fazer. Então, foram feitos 10 gabinetes, porque havia uma demanda grande, não só de sala de professores, porque, como a Ana colocou, tinham outros cursos, tinha o curso da DGEI, né, de Gestão Estratégica Internacional, tinha Contabilidade e tinha Biblioteconomia. Já eram 3 cursos que estavam demandando seus espaços. Então, a Faculdade de Letras tomou essa iniciativa. Então, inicialmente, nós achamos que poderia ser, né, uma solução, então dividiria os espaços, então nós teríamos 3 salinhas, uma sala de coordenação, uma sala de professores e uma sala de secretaria. Então, dividiria nesses gabinetes. Mas, ao longo do tempo, nós fomos tendo vários problemas, porque essa construção tinha um problema maior, que era um problema que estava do teto do prédio da Faculdade de Letras, que ainda persiste, né? Que era quando tinha o período das chuvas. Então, no período das chuvas, tinha problema de infiltração, tinha problemas assim bem recorrentes, e aí acabou que, ao longo do tempo, esses gabinetes acabaram ficando complicados. A gente não tinha preocupação com os equipamentos que estavam lá dentro, que aí nós chegamos a ocupar os espaços. Então, nós tínhamos armários para guardar material do curso, para guardar a CDD, CDU, a gente guardava tudo dentro desses espaços. E, com a chuva, a gente corria o risco de perder aquilo tudo. Então, os equipamentos também, nós tínhamos impressora, computador, o mobiliário, que nós, ao longo do tempo, também conquistamos. Então, foi ficando uma situação bem difícil, e, nos últimos tempos, a FAC chegou a fazer uma obra, em 2016, para dar uma melhorada nesse problema do vazamento, mas o problema maior não resolvia, que era, né, o problema do telhado. Então, acaba que hoje até nós já mudamos de espaço, porque não dava mais para continuar naquele espaço onde as questões de manutenção, né, não aconteceram da forma como deveriam, e acabou que a gente estava com medo de perder tudo, que é pouco que a gente tinha conquistado, que eram as impressoras, os computadores, o mobiliário. Então, aí nós conseguimos que a FAC assumisse uma obra, né, compartilhando um espaço que ficou da Secretaria Acadêmica, no primeiro andar. Hoje esse espaço foi remodelado, não é ainda o ideal, mas pelo menos nós nos livramos da questão dos vazamentos do telhado do prédio, né? Mas, Nadia, ouvindo você falar, estou aqui me lembrando quando a gente entrou pela primeira vez nos corredores da Faculdade de Letras, né? Eu e Nadir juntas. E aí, assim, do ponto de vista humano, a receptividade foi muito bacana, né? A professora Eleonora, então diretora da unidade, recebeu, né, com todo carinho esses novos cursos. Os coordenadores desses cursos se ajudavam, né, porque estávamos todos ali vivendo as mesmas situações, as mesmas dificuldades.
Então, isso é uma coisa bacana também, que fez com que a gente se unisse para buscar soluções para problemas que eram semelhantes. A formação do próprio GT noturno foi uma necessidade, tendo em vista os vários problemas que os cursos noturnos começaram a enfrentar, né? Mas a primeira vez que a gente entrou ali pelos corredores da Faculdade de Letras, né, a gente só tinha a sala de aula para a gente poder, de uma turma, né, que era a primeira turma, para poder ministrar as aulas. E a gente tinha uma servidora técnica administrativa, que seria a secretária, que nos daria suporte, e que a gente resolvia as coisas no corredor do prédio da Faculdade de Letras. Ela ficava dentro da sala de aula com a gente, lembra? Às vezes ficava dentro da sala de aula, às vezes era nos bancos dos corredores ali da Faculdade de Letras que a gente despachava, que a gente resolvia as questões, né? Mas, enfim, ela até... Elizabeth, né, o nome dela, ela até pediu para mudar e para outra unidade, para outras atividades, porque assim, não tinha condição dela trabalhar, não tinha um telefone, não tinha uma mesa, não tinha um computador. E assim, a gente, todos os coordenadores desses cursos que estavam acontecendo na Faculdade de Letras, meio que a gente tentava se ajudar para tentar contornar essas situações. Então, uma boa iniciativa foi o desenvolvimento desse GT noturno, a construção desse GT, que a gente fazia as reuniões à noite, e eram reuniões bastante agradáveis, apesar da gente discutir muitos problemas, eram agradáveis. A gente muitas vezes fazia o curso de nutrição também, fez a expansão para o curso noturno, então muitas vezes essas reuniões eram a gente tinha... assim, como é que a gente chama isso, Nadia? A reunião era regada a salgadinhos, a petiscos feitos pelos alunos do curso de nutrição. Então, era muito interessante. E a gente ali, com a participação da reitoria, tinha sempre uma representação da reitoria, o pró-reitor de finanças, o pró-reitor de graduação, sempre participava para que eles também tivessem ciência dos problemas e tivessem a sua atuação também, né, para ajudar a resolver. Então, ônibus... O prefeito do campus da cidade. O prefeito, exatamente. Sempre presente. O prefeito, a questão do deslocamento, de condução dentro do campus, que depois de uma determinada hora os ônibus das empresas particulares não entravam no campus. Então, os alunos tinham dificuldade para sair, às vezes, os próprios ônibus internos da UFRJ, a questão do bandejão, a questão das bibliotecas abertas à noite, que não fazia parte da rotina até então da universidade, né? Eram muito poucas bibliotecas, porque o curso noturno na universidade ele é antigo, o curso de física, o curso de matemática, ali no campus, né, da cidade universitária, já tinha... provavelmente, pelo menos, sei lá, uns 10 anos que existiam cursos noturnos dentro do campus, mas eram 2, 3 cursos. Então, quando aumenta esse contingente, você precisa também que toda essa infraestrutura contemple, né? Então, assim, eram as dificuldades das bibliotecas, E a questão do DRE, lembra? A DRE, é verdade. O DRE era um problema também, porque o DRE, o horário de funcionamento, se encerrava antes do início dos cursos noturnos. Então, quer dizer, normalmente os alunos de curso noturno são alunos que trabalham durante o dia. Então, eles chegavam na universidade e para resolver questões acadêmicas com a divisão de registro de estudante, eles não conseguiam. Então, o GT noturno, durante um bom tempo, conseguiu que a DRE fizesse uma expansão do seu horário de atendimento para poder contemplar os alunos, né? Então, não foi fácil. Não, então, assim, a nossa primeira entrada no prédio era esse o panorama, né? E assim, como a Nadir falou, como a maioria dos professores, quase todos os professores eram substitutos, o professor estava lá no momento da aula, dentro da sala de aula, dando aula. A aula terminava, né? Ele, como a Nadir falou, ia para outras atividades,
porque a gente não tinha nenhum espaço. A Faculdade de Letras até não disponibilizou um espaço que eles chamam de sala de convívio, né? Onde a gente podia sentar, conversar, mas a gente não tinha material, né? Para poder telefone, computador, não tinha. O máximo que a gente conseguia estabelecer ali alguns minutos de conversa, né? Falar das dificuldades, da sugestão, do apoio. Era dessa forma que foi dessa forma que a gente começou, né? Interessante. Em relação à infraestrutura, Ana e Nadir, em relação aos laboratórios, né? Esses laboratórios que dão suporte aí, principalmente às atividades de ensino, de pesquisa e que, sobretudo nas disciplinas que estão aí diretamente vinculadas, né, à área tecnológica do curso, como eram os laboratórios nessa época? Os laboratórios, o laboratório, né? O, o laboratório. A Faculdade de Letras tem, como a maioria das unidades na UFRJ tinham, então, na época, né, os laboratórios de informática para graduação, os LIGs. Mas ele também entra nesse elenco de infraestrutura que só funcionava no período do dia, né? À noite, na hora que as aulas estavam acontecendo, você não tinha uma equipe no laboratório para estar ali dando suporte, então muitas vezes o laboratório nem funcionava por não ter alguém ali para dar suporte ao laboratório. E ao longo do tempo, né, Nadia, a gente foi brigando por tudo isso, né? Uma outra questão também que foi interessante, porque a Faculdade de Letras tem vários laboratórios, só que aqueles laboratórios tinham sido montados através de projetos que os cursos deles eram específicos, né, para uma determinada atividade. Uma determinada atividade. E aí, quando começou essa demanda dos laboratórios, houve uma pressão para que a Faculdade de Letras abrisse esses outros laboratórios para atender. Porque ela tinha laboratório lá para atender, mas só que atendia durante o dia. Então, como os cursos eram noturnos, a gente estava reivindicando que pudesse usar os espaços dos laboratórios num outro horário, já que a gente é tudo universidade, né? Então, houve uma pressão grande e, ao longo do tempo, a própria Faculdade de Letras conseguiu, digamos assim, aos poucos, fazer uma certa abertura desses espaços, tanto que hoje você consegue, com aquele sistema de reserva de salas, você consegue, por exemplo, ter acesso a algum laboratório que não é um específico que a FAC montou em parceria com a Faculdade de Letras. Então, nós conseguimos, isso foi uma conquista, porque hoje você pode, através daquele espaço da reserva, você pode reservar um espaço que não é especificamente aquele da F211, que é o laboratório que ficou, que é a parceria da FAC, né, que comprou computadores e tal, e montou o laboratório. Então, hoje a gente consegue acesso aos outros laboratórios que a Faculdade de Letras tem através do sistema de reserva. Então, de alguma forma, a gente conseguiu melhorar um pouquinho. São conquistas, né, Nadiana? São conquistas que são coisas que são adquiridas ao longo do tempo, depois de muito esforço, muita luta, né? E vai se ampliando as possibilidades. Era difícil convencer, por exemplo, os coordenadores desses laboratórios, dos cursos, porque eles entendiam que, como foi a criação do laboratório tinha sido fruto de um projeto que eles submeteram, por exemplo, a FINEP ou algum outro órgão de fomento, então que eles tinham a gestão dos equipamentos, eles tinham, tem laboratórios lá excelentes, todo montado. Então... Não, e na verdade... Isso, a gente descobria, né, Ana? Aí, não, nós vamos começar a pedir. E aí começava, e aos pouquinhos a gente foi conseguindo.
Assim, na verdade, assim, a expectativa de todos, né, da gente que estava lá e de quem estava nos recebendo, era de que a gente ficaria no máximo 2 anos. É. Né? Então, também pensar em grandes mudanças para você abrigar, né, ou você receber um curso por 2 anos, também eu acho que teve essa ponderação. A questão foi que os 2 anos foram avançando, avançando, o número de alunos, de turmas crescendo, e aí se viu que, bom, não tem jeito, né? A gente vai ter que agora fazer uma mudança mais radical, porque a gente vai ter que manter esse grupo aqui ainda por um tempo que ninguém sabe. Eu acredito que ninguém tenha essa informação. Quando é que esses cursos, né, que foram recebidos lá em 2010 pela Faculdade de Letras, quando é que esses cursos vão poder sair do prédio da Faculdade de Letras, né? Eu acho que ninguém tem essa resposta. Então, assim, foi necessário assumir que seria preciso fazer uma mudança mais radical. Que essas questões, né, de ajustes finos que as pessoas queriam manter, porque foi assim que a unidade se estabeleceu, né? Porque as unidades têm as suas estratégias, têm a sua rotina, têm as suas características com relação aos seus cursos, e elas se veem tendo que se adaptar para outras demandas que não são as que foram pensadas. Uma coisa que eu me lembrei agora também curiosa, né? O prédio da Faculdade de Letras, ele foi construído dentro de um planejamento, né? São histórias que a gente ouvia lá dentro, ouve lá na Faculdade de Letras. Então, assim, quando se pensou no tamanho das salas de aula, do número ideal de alunos por turma, né? Que isso tudo interfere no processo ensino-aprendizagem, né? Aquele conteúdo que vai ser oferecido para formar pessoas na área de letras. Então, assim, o prédio foi construído, as salas de aulas foram pensadas com essa visão. Então, a gente chegava lá, as salas de aulas comportam no máximo 35 alunos, né? Porque dentro do projeto da Faculdade de Letras, esse é o tamanho ideal de uma turma. E as nossas turmas têm 50 alunos, né? O nosso vestibular abre vagas para o nosso processo seletivo, né? Olha, eu aqui me denunciando a idade, falando de vestibular, nosso processo seletivo contempla 50 vagas. Então, assim, e as carteiras são presas no chão, né? Então, assim, como é que você coloca 50 alunos dentro de uma sala que só tem 30 lugares, 35 lugares, e você não consegue nem colocar mais cadeiras lá dentro porque tem espaço, porque a sala é tamanho para aquilo, as cadeiras são presas no chão, né? Então, assim, mas tudo isso era numa expectativa de que seriam 2 anos, e depois, por fim, isso tudo teve que ser repensado e passar por um processo mais radical, né? Então, teve obra no Bloco H, do prédio de letras, né? As salas já não têm essa característica de ter as carteiras presas ao chão, então a gente consegue colocar mais carteira, reorganizar, e assim a gente tem seguido, né? Muito interessante saber, né, dessas conquistas, desses desafios, dessas mudanças que houve, né, ao decorrer do tempo. Além do resultado visível de contratação de novos docentes, que outros ganhos vocês consideram que o curso teve ao aderir ao Reúne e se expandir para a cidade universitária? Olha, eu entendo que quem ganhou mais foi a sociedade, porque justamente nós, com a expansão, conseguimos atingir um segmento da sociedade que até então não tinha perspectiva de chegar na universidade. Então, eu entendo que esse foi o maior ganho dessa expansão. Fora todas as questões que nós relatamos, digamos assim, um ponto positivo dessa adoção, dessa expansão, quem saiu ganhando com isso foi principalmente a sociedade. Então, nós temos, por exemplo, um perfil do nosso alunado que a maior concentração deles mora numa região periférica do Rio de Janeiro. Então, moram em regiões afastadas, que até então, por exemplo, a Praia Vermelha era muito mais difícil de chegar.
E para eles era mais fácil ir para a cidade universitária do que ir para a Praia Vermelha. Tem uma outra questão também, o fato do curso ser vespertino, noturno, permitia que muitos deles trabalhassem. Então, eles podiam trabalhar e do trabalho ir para a faculdade. Então, eu entendo, na minha linha de raciocínio, que quem mais saiu ganhando foi a sociedade. Não, é verdade, né? Esse caráter de você poder ampliar o acesso é muito importante, né? Eu lembro também, Nadir, né, que a gente até conversou sobre isso recentemente, que assim, era um momento que a gente estava abrindo, não só da questão do acesso à graduação, mas também a universidade vinha passando, acho que em outras instâncias educacionais também, a questão da inclusão das pessoas com necessidades especiais. Então, a gente viveu isso também no curso, né? E era uma experiência que a gente não tinha e não tem também, né, Nadir? Até hoje a gente não tem uma capacitação específica para lidar com essa situação, e isso também foi um desafio que a gente teve que enfrentar. Tivemos casos na nossa na primeira turma, né, da cidade universitária. Então, assim, do ponto de vista de ganho pro curso, a gente ganhou, né? Ganhamos docentes bem capacitados, né, que passam por processos de seleção que garantem a qualidade do corpo de docentes do nosso curso. A gente ganhou também alguns equipamentos, recursos financeiros que nos permitiu adquirir alguns equipamentos, né? A Faculdade de Letras, dentro das possibilidades, organizou um espaço para que a gente pudesse ficar, que teve uma série de problemas, como a Nadir já relatou. Mas, assim, o fato da gente estar naquele ambiente, convivendo com vários cursos, né, com várias áreas, com várias cabeças, com várias atividades, a Faculdade de Letras é um ambiente muito interessante, né? Eu diria assim, a gente tem momentos em que tem alguém recitando um poema, que tem alguém interpretando, né, uma peça, e vem alunos de outros cursos para usar o bandejão. Então, é um espaço muito plural, e eu acho isso assim muito interessante lá dentro do prédio, você poder conviver com isso, né? O fato da gente ter um espaço para poder ficar lá nos permite conviver, né, desses momentos, porque antes a gente ia lá, como a gente já falou, né, ia lá, dava aula e não tinha onde ficar, né, acabava indo a fazer outras atividades. Então, a possibilidade da gente ter um lugar para ficar nos permite conviver mais, né, esse espaço tão diverso que é ali na Faculdade de Letras. E essa questão que a Nadir falou, né, a possibilidade da gente poder chegar a mais pessoas, a gente cresce, nós como indivíduo, como cidadão, a gente aprende muito, a gente cresce como pessoa, e eu espero que a gente esteja conseguindo passar isso para os nossos alunos também, né? Eu agora, recentemente, estou orientando uma aluna lá da cidade universitária que a pesquisa que ela está fazendo nos colocou em contato com alunos egressos, né? E assim, eu estou vivendo, felizmente, a possibilidade de receber, de fazer esse contato com os alunos, inclusive da primeira turma, né? E eu vi deles, assim, como está sendo a atuação deles, como eles enxergam, como o curso colaborou na formação deles, né? Essa visão cidadã, essa postura profissional. Então, assim, eu acho que não só nós, como docentes, podemos oferecer, de alguma forma, contribuir com isso, mas também todo esse ambiente de diversidade que eles convivem ali na Faculdade de Letras, né? Eu acho que é o maior ganho, sabe? A gente poder estar nesse espaço, conviver esses momentos que são bastante especiais. Verdade, e esse feedback de avaliação dos alunos é muito interessante, né? Para nós sabermos em que ponto, né, o curso precisa melhorar, nós precisamos reavaliar, né, tanto a grade curricular quanto outras, né, outras frentes aí em relação ao curso. A avaliação é um processo muito importante, né? E nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês em relação à avaliação do MEC, né? Como foi a primeira avaliação do MEC na cidade universitária?
quais os desafios e os resultados desta avaliação? Eu participei muito pouco desse processo, Fernanda, porque eu já era o período que eu estava me desligando da coordenação, porque eu estava fazendo meu doutorado, né? Então a gente vai chegando naquele momento em que desenvolver a tese, né, demanda muito da gente, é muito desgastante, então eu conversei muito com a professora Nadir, porque era uma situação, era um momento bastante importante do curso, né? Esse momento da avaliação. Então, conversei com a professora Nadir, que compreendeu a minha situação, a gente conversou com a professora Mariana Zatar, que também compreendeu a situação e prontamente aceitou me substituir. Então, assim, eu participei muito pouco. Eu acho que a Nadir é que vai poder falar com mais detalhes sobre esse processo. Sim, foi um desafio grande, né? Porque diante de todas as adversidades e as dificuldades que nós relatamos até agora, a primeira visita do MEC, ela só aconteceu em 2016. Então, inicialmente estava previsto para 2015, mas nós tivemos um período longo aí de paralisação. Então, esse processo foi suspenso pelo próprio MEC e aí só foi retomado em 2016. Então, ele fazia parte não só da avaliação do curso, como o reconhecimento do curso, né? Então, a visita propriamente foram 2 dias de visitação e nós tivemos em setembro do mesmo ano, então, finalmente, a publicação do reconhecimento do curso, junto com vários outros cursos noturnos da UFRJ. Então, tem a portaria de setembro. Mas a visita, propriamente, foi muito interessante. A professora Mariana Zatar foi muito parceira também, porque aí nós tivemos que fazer um levantamento, porque o MEC exige o preenchimento de um formulário de 4, 5 páginas de informações, então nós tivemos que fazer todo um processo, né, de levantamento dessas informações, organizar isso tudo, então foi bastante desafiador. E a visita propriamente dita transcorreu sem grandes problemas. Agora, nós tivemos uma avaliação 3 no final. Por quê? Porque nós tivemos a maior perda. Nós não tivemos nenhuma perda nos outros quesitos que o MEC avalia, mas nós tivemos um quesito fundamental, que foi o suporte da biblioteca. Porque o que aconteceu? Nós tínhamos uma proposta, né, de aquisição de livros da área para compor. Esses livros ficariam na biblioteca da Faculdade de Letras, para atender os alunos, porque a maior parte do acervo está ainda na biblioteca do CCJE, que fica do CCJE e do CFCH, que ficam na Praia Vermelha. Então, na cidade universitária, a proposta foi que a biblioteca da Faculdade de Letras abrigasse as coleções desses cursos que estavam indo para lá. E, no nosso caso, nós não conseguimos fazer a aquisição em tempo hábil. Tanto que os livros chegaram, acho que no final de 2016. A visita estava prevista para abril e nós não conseguimos. Então, foi onde nós perdemos mais pontos nesse processo da avaliação. Porque nos outros pontos, em correlação à formação de professores, à proposta pedagógica, tudo isso nós fomos bem avaliados. O item que nos fez ficar com o conceito 3 foi justamente a parte do acesso aos recursos bibliográficos nas bibliotecas. Nós argumentamos, né, a existência desse acervo
de fácil acesso através da base Minerva, do sistema de bibliotecas, mas o MEC não aceita, ele queria fisicamente que tivesse a coleção. E nós tínhamos muito pouca coisa. O que aconteceu, que nós tínhamos lá eram muitas doações que vários professores tinham feito de exemplares da bibliografia nossa. Então, quando pegava a bibliografia básica do curso e examinava, você achava na base Minerva, que foi o que a gente tentou argumentar, mas fisicamente não estava lá. Então, o MEC entendeu que nós precisávamos resolver isso. Tanto que, por exemplo, numa próxima avaliação que ocorra, eles com certeza vão nos cobrar isso. A bibliografia básica presente no acervo da biblioteca da Faculdade de Letras. Então, foi uma outra fase difícil também, porque a política de formação e desenvolvimento de coleções da Faculdade de Letras não contemplava a área de biblioteconomia, nem das outras áreas, por exemplo, de gestão estratégica internacional, né, do curso da DG, nem de ciências contábeis. Então, foi uma briga também para que a gente pudesse conseguir que a Faculdade de Letras entendesse que era uma demanda do MEC e tal. Então, esse foi um desafio difícil. Mas nós conseguimos reunir toda a documentação da criação do curso. Isso foi tranquilo. A parte mesmo que nos afetou foi a questão da biblioteca. Que aí, 6 meses depois, chegou lá sei lá, 200 livros, sei lá quantos, que tinha sido comprado. A gente tentou de tudo que foi forma, que você sabe que o processo de compra no serviço público é doloroso, né? Então... Hoje a gente tem um acervo já... Claro que talvez não tenha ainda na quantidade desejável, mas já temos, né, um acervo. O MEC não considerou aquilo ali como satisfatório, entendeu? Então, por isso, nós tivemos avaliação 3. Mas nos outros itens, não. Nós tivemos uma avaliação legal. Entendi. Realmente, assim, a biblioteca ela é um ponto muito forte, né, nas avaliações do MEC. É um dos elementos que mais conta em termos de avaliação. Eles sempre olham a bibliografia básica, complementar, para verificar se está tudo ok, né, porque é o que dá o suporte para as atividades, né, de ensino, pesquisa, extensão na universidade. Em relação a essas avaliações, nós percebemos que o curso da Praia Vermelha e da cidade universitária ela tem o mesmo quadro de docentes, né? E ofertam as mesmas disciplinas, mas na avaliação tem notas diferentes. Nesse sentido, vocês percebem diferença entre os cursos da Praia Vermelha e cidade universitária? O que o curso, por exemplo, da cidade universitária tem de diferente? O conceito da Praia Vermelha é 4. Ele já teve a primeira visita de reconhecimento e nos 2 momentos foram conceito 4. Mas o que acontece? A gente perde sempre na infraestrutura. A infraestrutura está sempre, né, nos colocando à prova. E a diferença é que no curso da Praia Vermelha tem acesso à biblioteca. Então, você tem tantas coleções que estão, a maior parte, no CCJE, que é a biblioteca do nosso centro, como também tem alguma coisa na biblioteca do CFCH, que é um outro centro, mas que fisicamente também está na Praia Vermelha. Então, essas 2 bibliotecas, que estão dentro do mesmo campus, né, elas complementam, elas atendem os requisitos, entendeu? Embora haja contestação com relação à quantidade de exemplares, mas por isso a diferença no número, né, no conceito final. Eu penso também que o principal fator para essa diferença seja a questão da infraestrutura. Também. Porque lá na Praia Vermelha a gente está dentro
a gente está ali, estamos na nossa unidade, sede, né, que é a FAC. Lá na cidade universitária, a gente está numa situação que deveria ser transitória, né? E que acabou não sendo, né? Se prolongando por mais tempo. Porque, do ponto de vista do corpo docente, né? Do conteúdo das disciplinas, eu entendo que não há diferença. Não há diferença, né? Estamos falando do mesmo corpo docente. Das mesmas disciplinas, que até foi uma estratégia também, manter essa igualdade justamente para que a quantidade de docentes lá no início, né, que ainda era pequena, que você pudesse lidar com esse corpo docente ainda restrito nos 2 cursos. Né? Então, manter a configuração dos cursos semelhantes favorecia a participação desse corpo docente nos 2 cursos, né, nos 2 campi. Então, acho que do ponto de vista do corpo docente não há essa diferença, né? Eu não sei de cor, não vi o relatório, assim, não lembro com detalhes, mas acho que a principal diferença deve estar na infraestrutura. Sim, é isso. Então, Ana e Nadir, vocês chegaram a falar sobre os desafios, né? E eu tenho uma pergunta especial. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram na coordenação da cidade universitária? Olha, pensar no maior... Fala aí, Nadir. Fernanda. É difícil, né, Nadir? Destacar o maior. Uma das questões difíceis que a gente já relatou bastante foi a questão da infraestrutura. Então, a gente conseguir fazer com que a infraestrutura acontecesse e desse realmente o retorno que não só professores, alunos estavam esperando, isso foi um desafio enorme. E ainda está em processo, né? A gente ainda está no processo. A gente ainda está no processo. Agora, do ponto de vista assim, didático e pedagógico, o maior desafio que nós tivemos foi essa primeira turma de 2010 ter recebido um aluno especial. Então, nós recebemos um aluno já com idade mediana, digamos, acima de 30 anos, que vinha de um histórico de autismo, e esse aluno chegou para nós assim de uma forma em que nós não... muita surpresa que nós tivemos, porque nós não tínhamos, digamos assim, formação, nós tivemos muita dificuldade inicialmente para entender como nós iríamos lidar com aquele aluno. Então, não, imagina, Nadir, a gente estava estreando como docente de uma universidade pública, a gente estava estreando como coordenador e ainda tendo que encontrar formas de lidar com uma situação que é extremamente especial, né? Que a gente tem que lidar, tem que ter muita competência para lidar com esse tipo de situação, né, Nadir? Inicialmente, a gente até então, nós não sabíamos exatamente, nós percebíamos que havia uma situação especial ali, mas nós não tínhamos a dimensão disso e, durante algum tempo, quer dizer, muitos professores também tiveram essa mesma dificuldade de entender como lidar com aquele aluno, e aí foi quando a gente começou a ter a presença da mãe dele. Uhum. Então, a mãe dele foi uma pessoa muito importante, porque ela passou a ter um diálogo direto com a coordenação, onde nós chegávamos a trabalhar as disciplinas que ele faria no próximo semestre. Por quê? Porque ele tinha uma certa autonomia. Ele ia e vinha para a faculdade sozinho, pegava ônibus, ele tinha essa autonomia, mas não podia sobrecarregar. Então, a mãe nos procurou e pediu esse apoio. E nós também levamos a situação dele para a divisão de apoio ao estudante. Então, nessa divisão também, ele foi assistido por pedagogo, psicólogo,
para que a gente pudesse ter noção da dimensão. A gente não sabia isso, até onde pode ir. Então, Mas, na verdade, desculpa, Nadir, te cortar. Assim, uma questão que foi importante assim, foi a gente essa interação que a gente tinha com a mãe dele, que, na verdade, ele já tinha uma história, né, de vida, que a mãe era um elemento muito importante, né? Ele ter chegado na universidade, na UFRJ, foi um esforço de vida da mãe dele, de não se assim, não aceitar que o filho não pudesse participar, né, dessa forma de qualificação, né? Ela não aceitava isso, ela queria que o filho dela ocupasse todos os espaços que ele tinha direito de ocupar, né? Então, já era uma luta que ela vinha travando em outras instâncias de formação dele. E ela esteve na universidade, ela foi até o reitor, né? A Marisa contava isso para a gente, que ela foi até o reitor conversar com ele, falar da situação do filho. E ela era uma mãe muito presente, né? Ela estava sempre lá na coordenação com a gente, e isso ajudava a gente também a entender, né, o tamanho do problema. E como a Nadir falou, a gente começou a procurar as instâncias da PR1, né, para nos ajudar nesse processo. E, na verdade, naquele momento, nem tinha ainda uma estrutura na PR1, né, muito voltada para essas questões. Eu acho que a universidade também estava começando, a gente não tinha a pró-reitoria de assistência estudantil, a gente tinha as divisões dentro da PR1. Então, eu acho que, assim, de uma certa forma, a gente também contribuiu para esse processo lá na pró-reitoria de graduação, né, para que essa instância fosse construída lá dentro, né, Nadir? Foi. E foi com muita alegria, né? Que vocês tinham que ver a alegria dele no dia da colação de grau dele. Foi, assim, uma conquista sem precedentes, né? Para ele, para nós. Eu atualmente não sei o que ele está fazendo, não tive mais contato, mas essa interação com a mãe foi fundamental. Então, nós traçávamos o plano dele de estudo em função das disciplinas, dos horários, da questão dos ônibus, porque ele tinha aqueles ônibus certos que ele ia, que ele voltava. Então, tinha uma série de detalhes, né? Esse foi um grande desafio, digamos, didático e pedagógico, né? Inicialmente, nós chegamos à conclusão que ele era melhor fazendo prova oral do que prova escrita. Ele se desempenhava melhor quando ele era questionado numa prova oral. Ele se dava melhor. Mas, ao longo do tempo, ele foi conseguindo fazer não só as provas discursivas, como provas objetivas, e ele era um aluno que não tinha um CR tão ruim assim. Ele fazia muito esforço, né? A própria mãe dele relatava que ele estudava, que ele chegava, estudava tudo que ele aprendeu naquele dia. Era a ocupação dele. Era uma observação também interessante, né, Nadir, é que assim, a forma como a turma abraçou ele, e assim, dava muito apoio. Tinham alunos na turma que eram, inclusive, acompanhantes, eu não sei se o termo é esse, né? Mas que eu acho que moravam próximo de onde ele morava, então ficavam responsáveis pelo trajeto dele de casa para a universidade, da universidade para casa. Então, ele também teve esse carinho da turma, essa compreensão da turma em relação a ele. E isso, de uma certa forma, né, de uma forma bastante significativa, colaborou também para que ele pudesse ter esse percurso mais tranquilo, né? E a gente, dentro das nossas limitações, né, Nadir, a gente também buscava orientação em todas as instâncias possíveis da universidade para que a gente pudesse conduzir da melhor forma. Ele acabou ficando famoso lá na Faculdade de Letras, porque todo mundo o conhecia. Ele falava com a diretora, ele falava com os coordenadores, ele falava com todo mundo. Entrava numa sala de aula, entrava e ficava olhando assim, sabe, curioso de aprender, de ouvir o que estava sendo
ministrado ali. Às vezes não era nem aula do nosso curso, era de outro curso. Então, mas como os professores, né, a maioria deles já sabiam da existência dele, né, do conhecimento dele, não tivemos assim grandes problemas. Mas inicialmente até alguns constrangimentos ocorreram, porque foi até os professores entenderem, alguns professores entenderem que havia necessidade de um tratamento diferenciado, que havia um acolhimento diferente, né? Então, esse foi um desafio e tanto. Verdade, isso é uma verdadeira inclusão, né? Inclusão que possibilita a participação ativa tanto da família quanto dos docentes, né? A comunidade em geral, os colegas discentes, isso é muito importante. São desafios didáticos, pedagógicos que vocês enfrentaram, mas que não deixaram isso impedir na formação ou implicar negativamente na formação e na qualificação do docente, né? Em meio a isso, vocês trilharam esse caminho com êxito, né? Deu para ensinar muito bem. Na visão de Nadir, gostaria de saber, em relação à transição da coordenação da cidade universitária após os 7 anos, né, frente à coordenação. Olha, do início ao fim foi sempre desafio, né? E eu já vinha há algum tempo já bastante cansada, né, era uma luta diária, então eu me sentia assim cansada, né? Porque já com tantos anos de coordenação, eu precisava realmente de um descanso, né? E eu vinha sempre tentando, digamos que convencer algum professor a ficar no meu lugar. E quando eu falava isso, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então, foi um desafio muito grande, porque qual era a minha preocupação? A minha preocupação era conseguir deixar uma pessoa que conseguisse dar continuidade a todo aquele esforço, a todo aquele sacrifício que nós havíamos feito desde então. Então, eis que surge uma bênção divina, e aí a gente começa a fazer um trabalho de transição, que era uma outra preocupação que eu tinha também. Eu queria fazer uma transição assim, eficaz. Então, eu comecei a conversar com a professora Juliana, e a professora Juliana, de alguma forma, me sinalizou assim, alguma coisa do tipo, é interessante e tal. Eu falei, é essa. E aí nós começamos a fazer um trabalho de transição. Então, praticamente 6 meses trabalhando, teve dia da gente sair altas horas lá da cidade universitária, porque naquela época não tinha departamento. Então, como não tinha departamento, nós tínhamos que lidar com todas as questões. Isso também era um outro desafio. E aí nós ficamos durante 6 meses treinando tudo que era de novo, tudo que acontecia na coordenação e a nível de departamento, tudo que acontecia, nós chegávamos e lidávamos com aquilo tudo. Então, tem atos acadêmicos que acontecem uma vez só no ano. Então, a minha preocupação era que a Juliana pudesse aprender todos esses atos acadêmicos, pelo menos em 6 meses. Então, foi uma transição, digamos, tranquila, foi uma transição bastante plena. Hoje, eu vejo, por exemplo, a professora Juliana ainda atuando na coordenação, e eu vejo que ela pegou o espírito da coisa. Então, eu tinha muita preocupação com isso, porque são muitas atividades, muitas frentes. Então, eu tinha essa preocupação de passar de forma plena. E eu consegui fazer isso, mas foi, digamos assim, planejado. Então, nós ficávamos conversando, ficávamos vendo todas as questões, tanto que depois que a professora Juliana assumiu, muito raras vezes ela precisou recorrer a mim,
porque eu achava assim, olha, eu vou entregar, vou passar o bastão e aí vou ficar toda hora tendo que treinar? Não, eu treinei antes. Então, nós tivemos um período de transição bastante produtivo, bastante eficaz, e Juliana assumiu, depois ela convidou o professor Robson. Então, com isso, nós conseguimos, finalmente, no final de 2017, eu consegui passar o bastão para a professora Juliana. Muito bom. E hoje estamos aí com a coordenação, né, da cidade universitária, também atuante, dando prosseguimento às atividades que vocês desenvolveram ao longo, né, desse período. Excelentes atividades que contribuíram aí para o curso que atualmente, né, como ele é atualmente, tem formado profissionais excelentes aí no mercado de trabalho também, na pesquisa, né, em todos os eixos, em todos os segmentos aí na sociedade. Muito bom. Não, e é importante, né? A questão da transição, um fator crítico é que ela se dê dessa forma, né? Com continuidade, para que não sofra nenhum impacto, nenhuma interrupção nos processos que já vinham sendo feitos. E a Nadir conseguiu fazer isso de uma forma bastante tranquila, como ela mesma falou, né? E hoje a coordenação, também a professora Juliana, o professor Robson, tem conseguido manter, dar continuidade nesses processos de uma forma bem efetiva, né? Porque são muitos desafios, muitas questões que a todo tempo precisam ser resolvidas, e eles estão conseguindo levar isso de uma forma bem, assim, sem impactar naquilo que a gente já vinha construindo ao longo de todos os anos, né, anteriores do curso. É isso, meninas. Eu adorei as reflexões, adorei aprender com vocês sobre a história do CBG, né? Eu ingressei há pouco tempo no curso de biblioteconomia como docente e é uma honra para mim estar aqui nesse momento especial, sabendo da história, né? Aprendendo com vocês sobre todos os desafios, as histórias, as vivências, as experiências aí que fazem com que contribuíram, né, com o sucesso do curso hoje em ambos os campos, né, Cidade Universitária e Praia Vermelha. Agradeço muito a participação de vocês, pessoas que contribuíram aí significativamente para a história do curso, né, na instituição. Agradeço, e essa semana é comemorativa, né, comemorativa dos 10 anos do CBG na Cidade Universitária, e gostaríamos de convidar todos que estão nos assistindo para acompanhar toda a programação, né? E fazer parte, acompanhar toda a história, o percurso, inclusive com a atuação aí de entrevistas com ex-discentes e atualmente profissionais do curso de biblioteconomia, né? Que fizeram parte da primeira turma do curso. Então, gostaria de convidar a todos para assistirem. Nadir e Ana, gostaria que vocês deixassem a palavra final aí, como pessoas que contribuíram para a história do nosso curso, deixassem a palavra final para o público que está nos assistindo nesse momento. Bom, foi um prazer muito grande, né, poder relembrar toda essa história, toda essa trajetória. Eu continuo, atualmente, eu estou como vice-chefe do departamento de biblioteconomia, ou seja, eu saí da coordenação lá da cidade universitária e agora estou vice-chefe do departamento de biblioteconomia. Então, a luta continua. Então, é com muita satisfação que nós comemoramos esses 10 anos. Eu tenho muita satisfação quando encontro nossos ex-alunos, principalmente dessa primeira turma. Nós temos alunos brilhantes, nós temos, inclusive, uma das alunas dessa turma, que é a Samara, que vai trabalhar, né, na semana também. Samara vem fazendo um trabalho fantástico onde ela trabalha com uma biblioteca escolar. Então, é muita satisfação a gente saber, né, do que aconteceu ao longo do tempo. Cada vez que a gente encontra um deles, a gente tem muitas alegrias. Nós temos também um aluno que é da primeira turma, que hoje é funcionário.
ele está trabalhando na biblioteca da EBA. Ele fez concurso para a UFRJ, para bibliotecário, e hoje ele é bibliotecário da Escola de Belas Artes. Ele, inclusive, agora está até lá na Letras, porque o curso, né, da EBA também foi se abrigar lá na Faculdade de Letras, com as contingências aí da universidade. E ele é muito interessante, que é o Léo, André Leonardo. André Leonardo, mais conhecido como Léo. E nós nos encontramos pelos corredores, muitas vezes, e até tirar dúvida. Muitas vezes o Léo, no outro dia, foi lá me procurar, porque, professor, eu estou com umas dúvidas aqui de catalogação, eu quero tirar essas dúvidas com a senhora. E aí fomos lá ajudar. Tem outros alunos nossos que também estão na biblioteca da Faculdade de Letras. Nós temos vários ex-alunos do curso da Cidade Universitária que estão trabalhando nas bibliotecas do CIB. Isso é muito interessante, é um retorno muito bom. E eu quero agradecer, né, ao CBGcom pela oportunidade de contar para vocês e convidar todo mundo aí para participar do evento comemorativo. E estamos aí pelos corredores. Então, Fernanda, assim, então, da mesma forma, né, agradecer pela oportunidade de relembrar tudo isso, né, de trazer essas emoções todas de volta novamente, né? A gente não pode deixar de agradecer a todos que participaram desse processo, que participam até hoje, né? Os professores que acreditaram, e mesmo aqueles que lá no início tiveram alguma dúvida, algum receio, mas que depois, com a continuidade, se juntaram a nós e estão aí fazendo conosco com que esse curso aconteça, né? Então, a todos os professores do CBG a gente tem que agradecer, a todos os técnicos administrativos que passaram pelo curso, seja da Faculdade de Letras, que nos dão muito apoio, o pessoal da mídia, né? Da parte de suporte à mídia, que atende a gente, aos secretários que participaram pelo curso, não vou lembrar o nome de todos, mas nós tivemos alguns, né, a direção da Faculdade de Letras que nos apoiou, as coordenações dos outros cursos que choraram junto com a gente, riram junto com a gente nesse período todo, né? Então, assim, agradecer aos nossos alunos que também, por muitas vezes, se sentiram, principalmente das primeiras turmas, né, que eles muitas vezes falaram isso, a gente fica aqui, não tem um professor, o professor vem dar aula e vai embora. Desamparados. Que também passaram por isso, né, mas que resistiram e que hoje estão aí no mercado de trabalho, mostrando que foi possível, e eles servem de exemplo para os alunos de hoje, que têm um pouco mais de condição, que nossas condições melhoraram um pouco. Então, a gente precisa agradecer a todas essas pessoas, porque a gente não fez nada sozinho, né? A gente, né, Nadira, a gente junto ali, correu atrás de muita coisa, mas somando esforços. A gente tinha essa característica de coordenar a situação, mas, na verdade, assim, a gente precisa da contribuição de todo mundo e de todos que deram essa contribuição, a gente agradece, né? Então, obrigado pela oportunidade de relembrar e de poder agradecer, né? Porque os dias vão passando, a gente vai ter contato com a pessoa, depois não tem mais, a pessoa fica 2 anos no curso. Então, essa é a oportunidade que a gente tem também de agradecer a todos que passaram pelo CBG da Cidade Universitária, esses anos todos que contribuíram, que somaram e que permitiram que a gente pudesse chegar hoje aqui e comemorar os 10 anos. Obrigada, pessoal. Excelente, bate-papo maravilhoso. Relembrar é viver, né? Já dizia. Então, nesse sentido, agradecemos a participação de vocês neste momento especial. Convidamos a todos para seguir as nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, certo? No Twitter. E contar aí com a participação de todos nessa semana maravilhosa, semana comemorativa dos 10 anos do CBG na Cidade Universitária. Mais uma vez, Ana e Nadir, um forte abraço, né? Saúde, um abraço para todos.
Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau.